Isso em 44 para 45. Conta essa. Não, porque é o seguinte, a Ford Motor Company, ela tinha muitos contratos com o governo norte-americano. Esforço de guerra, aquela coisa toda. Só que o Edsel Ford, que era o presidente da Ford Motor Company desde 1917, o fundador Henry já tinha passado para o filho Edson em 17. Ele falece em 43, faleceu de câncer. E o fundador reassumiu a empresa. Quando ele reassume a empresa em 43, ele reassume com a cabeça que ele tinha em 17. A empresa começou a afundar. Afundar. Acho que juntou lá o executivo, mas o Congresso norte-americano falou, meu, com todo respeito ao fundador Henry, mas ele tá doidão. E assim, a Ford Motor Company foi a terceira tentativa dele. Né? Foi na terceira tentativa que ele conseguiu estabelecer uma empresa, tudo. Mas assim, você imagina o cara voltar para o comando da empresa em 43 com a cabeça que ele tinha em 17. A empresa começou a afundar. Juntou a turma que mandava lá nos Estados Unidos e falou assim, cara, vamos ter que tomar uma atitude. E aí, salvo engano, tá? Essa é o que eu falo, né? A história que eu sei. Chegaram para a esposa do Henry Ford e para a viúva do Edsel Ford e falou assim, cadê o Henry II? Ah, tá lá num batalhão, não sei onde, na Normandia, lutando na Segunda Guerra e tal. Quantos anos ele tem? 28. Traz ele de volta. Como se fosse o resgate do Ryan. E aí propuseram pro fundador. O fundador falou, quê? Dá minha empresa pro moleque? Aí a esposa e a nora falaram, ou você aceita passar o comando da empresa pro moleque, ou nós vamos vender a nossa parte em ações e você vai passar a ser acionista, você vai perder o controle da empresa do mesmo jeito. Uhum. Aí ele viu que era melhor deixar a empresa aos cuidados do neto e chegou onde chegou. Ele foi dispensado, o Henry II foi dispensado do exército, voltou para os Estados Unidos, trouxe os Whiz Kids, né? Entre eles o Robert McNamara, né? Toda aquela equipe que trabalhou com ele na Segunda Guerra. A primeira providência dele, chegou para o Ernest Brich, que era o CFO da General Motors, falou, quanto você ganha na GM? Ganho tanto. Falou, pago o dobro, vem para cá. Então, assim, ele foi recrutando quem realmente entendia do mercado e falou assim, vamos salvar a empresa. Salvo engano, perdia 20... Não sei se era 20 milhões por mês, por dia. Era um negócio assombroso. A empresa ia quebrar. E ele teve o mérito de salvar a empresa. E quais foram os produtos que salvaram dessa época dos anos 40 o 50? Ford 49. 49. O Ford... O Fordinho. Eu sei que aquele que tem os paralaminhas... Não. O 49... Não, pós-guerra. Pós-guerra. O 49, ele foi revolucionário... Ele me mandou outro dia via direct, eu vou achar aqui. Eu sei, é um pequeno, né? Não muito. Para-choquinho, ele tipo já... Fusca, menorzinho, lanterninha. Ele já não tinha rabo de peixe, não tinha nada ainda, Não né? tinha. Ele já tinha os paralamas integrados, zero volume, Isso aí. 3 volumes, motor V8 e suspensão dianteira independente, que até então não tinha. Então, esse carro salvou a empresa. Esse aqui. Você já fez uma reportagem? Fiz. Aqui. Esse carro aqui, esse aqui é um 51, que é igual ao 50, que é igual ao 49. Esse carro aqui foi do meu amigo Pedroca, lá de Casa Branca. Esse mesmo. Outro dia me mandaram uma foto que viram um em Guarapari. Oi. Tem um cara lá que tem um. Essa câmera aqui, ó. Essa aqui. Só pra mostrar pro pessoal não ficar... Esse Agora... Fordinho é marcante. Esse que salvou a Ford. Só para concluir, esse carro salvou a Ford, 49. Só que aconteceu com o neto a mesma coisa que aconteceu com o avô. Década de 50. Foi bem em 58, aquela mega recessão. Eles tentaram criar a divisão Edsel, em homenagem ao pai, né? Foi um fracasso total, porque hoje qualquer escola de marketing ensina aquilo como o que você não deve fazer nunca, principalmente na indústria automotiva. E aí vieram anos 60 tudo e final dos anos 60, começo dos anos 70, começou a Era Malásia, que o pessoal fala, que foi quando o americano começou a pegar gosto por carro menor, mais eficiente, antes da crise de 73. O pessoal Já tinha esse movimento. Já tinha esse movimento. Tinha esse movimento, tanto que o Robert McNamara, que foi um dos Whiz Kids que ajudou o Henry Ford a salvar
o Henry Ford II, a salvar a Ford Motor Company, ele falou, ó, ele é pouco lembrado na história porque ele não era um car guy, ele não era um cara que gostava muito de carro, ele era um cara de administração. Então, assim, na recessão de 58, ele falou, cara, nós vamos entrar nos anos 60, a gente precisa de um produto mais adequado. Porque até então só existia o quê? Só existia o Ford. Era um modelo que a empresa tinha. E em 59, já modelo 60, veio o Falcon. O Falcon era o quê? O primeiro compacto da Ford. Em 60, a Ford tinha o Ford, propriamente dito, que aí podia ser o 300, o Fairlane, todas aquelas padrões de acabamento, e o Falcon. Então, criou o Ford no padrão, o tamanho padrão, que era o equivalente ao Chevrolet, equivalente ao Plymouth, ao Dodge, e criou-se o Falcon. Só que assim, ele era compacto no padrão do americano. Só que aí, Volkswagen, salvo engano, chegou lá em 55. Toyota chegou em 58. Renault chegou, acho que foi em 61. E os caras foram, devagarinho. Nissan virou Datsun, né? A marca específica. E foram comendo pela beirada. Quando veio a crise de 73... Não, mas peraí, mas antes eles correram muito... Correram não. Venderam muito na Inglaterra, né? Sim. De sim. Ford... Qual é o nome? Que corria até, o Jim Clark corria. Corrida de... Era uma categoria de Ford. Os Fords. Porque você tinha... Era igual o Falcon, mas é outro nome. Não, tinha o Cortina. Tinha o Cortina. Fazia a curva, levantava a perninha. Tinha modelos específicos, né? Então você tinha o Ford... GLX, GLE, o Cortina. Você tinha o Ford europeu e você tinha o Ford norte-americano. Eram famílias que não... Mas ele parecia com o Falcon, um pouco. Menor, né? É que ele deu origem ao Sierra, que é o Escort, né? Não, é que o Falcon, é que nem eu falei, o Falcon era compacto pro padrão norte-americano. O Falcon não é o mesmo que vendeu na Argentina? Sim. Até Só que pro tempo padrão atrás. europeu ele é grande. Ah, sim, ele é maior do que o Cortina. Você vai pra Argentina, sim. você fala, não, mas o carro é grande. Nos Estados Unidos ele é pequeno. Ele é considerado compacto. Mas aqui nessa época, a Ford já tinha uma escola completamente distinta na Europa Justamente. da que tinha nos Estados Unidos. Sim. Né? Como a gente... Já aprenderam, falando, não adianta colocar esse carro lá porque não vai, e nem trazer de lá pra cá que não funciona também. E ele também fez os pony cars, né? O Mustang Sim. é um Sim. Era tentativa, estouro. né? Sim. Acho que industrialmente, pra época, o Mustang foi o Não, maior o Mustang, sucesso da história. ele é totalmente sui generis. Ele é um negócio assim assombroso por si só. Tanto que dos muscle cars, ele é o que sobrou. Dos pony cars, né? É o que sobrou. Então o Camaro foi, Challenger foi, tá lá, não sei até quando vai estar. Não, né? Você vê os números de venda do Mustang, você fala, como conseguia? Não, ele é o manufatura, fazer tanto carro de Ele uma é o vez? único carro de passeio atual na linha da Ford. A Ford tem a linha de picapes, os utilitários e crossovers, e só tem ele de carro. Não tem mais sedã, não tem mais... Só mais tem nada. o Mustang de carro de passeio, como convencionou-se, né? Sim. Só tem ele. Então, assim, é um negócio assombroso. Então, você pega, por exemplo, essa virada para os anos 60, né? A Chrysler entrou com a linha Varia. A General Motors, ela pegou uma família de compactos. Então, Pontiac ficou o Tempest, o Oldsmobile ficou o F85 e o Chevrolet, o mais legal de todos. Por quê? Entrou o Chevrolet Corvair. O motor traseiro, né? O Chevrolet Corvair, Pegava fogo. ele não pegava fogo. Não O teve Chevrolet, essa fama? Não, o Chevrolet Corvair é o que eu falo. É um dos carros mais injustiçados do mundo. Porque, assim, o Zora Arcos Dantov, ele tinha um relacionamento muito próximo. Ele participou do desenvolvimento do Corvette nos anos 50. Ele que insistiu pro Corvette ter motor V8. Depois que botaram o V8, ele falou assim, cara, tem que ter handling o carro, tem que ter um comportamento bom, tem que frear bem. Não adianta ter só motorzão. Ele era um gênio da engenharia. E pouca gente sabe. Ele competia em Le Mans com o Vite da Porsche. Então, assim, o vínculo da General Motors com a Porsche, você fala assim, de onde que será que veio essa influência de motor traseiro, refrigerado a ar, aquela coisa toda, né? Então, e eu acho que veio do Zora aquilo. E o carro veio, fez um sucesso estrondoso, vendeu bem, tudo. Só que aí o pessoal falou, cara, nós ainda temos o consumidor que não aceita essa história de motor traseiro refrigerado a ar, tudo. Antes daquela polêmica do Ralph Nader. Vamos ter que criar um outro compacto. Aí criaram o Chevy 2.
62 para 63. Você vê o Chevy 2, ele é uma cópia do Falcon. Totalmente. Ele é o Falcon da Chevrolet. É um negócio absurdo. Ele é o Falcon da Chevrolet. E quando chegou em 64, se você perguntar, por exemplo, para qualquer norte-americano que viveu boa parte do século XX, você fala assim, qual é o carro que sintetiza o auge da indústria norte-americana? Ele vai falar para você, Chevrolet 55, 56, 57, que é o Tri-Chevy. Chevrolet 55, 56, 57. Então, o carro tinha o tamanho perfeito. O 55 foi o primeiro ano do V8 moderno Chevrolet. Então, assim, Chevrolet era sempre 6 em linha. Ford era V8. Quando veio o primeiro Chevrolet V8 em 55, não o primeiro Chevrolet V8 da história, mas naquela época, era um motor curto, estreito, baixo, um torque absurdo, uma potência absurda, cabeçotes, né? Um par de cabeçotes que respirava maravilhosamente bem, virou a referência do quê? De hot rod. Todo mundo queria um motor Chevrolet V8 para botar em tudo. E que ainda não eram os 350, né? Ainda não eram os 350. Então, assim, o Chevrolet 55 a 57, ele marcou tanto a cabeça do norte-americano que quando chegou em 63, o pessoal falou, cara, o que nós temos aqui de produto hoje? Nós temos a grosso modo, né? O Impala, o carro norte-americano, ele foi crescendo, ficando mais largo, mais baixo e mais pesado. Nós temos o Impala, depois, abaixo dele, tinha o Bel Air, Biscayne, todos os modelos mais simples, mantendo a mesma plataforma. Você tinha o Impala, você tinha o Chevy 2 e você tinha o Corvair. Você tinha um grandão e 2 compactos, você não tinha um intermediário. Alguém falou, vamos repetir o sucesso do Tri-Chevy. Vamos pegar um carro e criar na mesma dimensão do melhor produto que nós tivemos. Mesmo largura, comprimento, altura, tudo. Veio o Chevelle em 64. Né? E, para competir com o Chevelle, linha Fairlane da Ford. Só que aí, aquela história toda, né? É o Lee Iacocca, né? Lee Iacocca viu o potencial da plataforma do Falcon, falou, não, tem uma demanda por um carro menor, mais eficiente, assim, assado, tal. Então todo mundo associa o Mustang com V8, né? Potência, né? Falou, não, 6. boa parte dos Mustang, o que o pessoal falava, era o carro de secretária, né? É. Carrinho, um jovem solteiro, motorzinho de 6 cilindros, mecânica simples. Bonito. Então, assim, bonito, muito bonito. Muito bonito. Beleza.